Mais um episódio do Jornada Empreendedora. E olha só, já vou adiantar um ponto, hein? Segurem papel e caneta, porque hoje promete. Eu sou a Micaele Alves, host do Jornada Empreendedora, e estou aqui com o Lucas e vamos entrevistar o Pedro Pedrada. Vem comigo. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Lucas Luiz, estamos aqui com o Pedro Pedrada, né? É um prazer imenso ter você aqui. E conta pra gente, gostaria de começar fazendo essa pergunta. Quem é Pedro Pedrada? Show de bola. Para mim é um grande prazer estar aqui na Jornada Empreendedora com essa dupla sensacional de atacantes de time grande. E quem é o Pedro Pedrada, né? É um empreendedor que veio da pobreza, não teve ajuda de ninguém, desde ONG, nem de mãe, nem de parente, nem nada, que é o caso da 90% da população, e mesmo assim conseguiu fazer a diferença para inspirar outros empreendedores que vieram desse lugar a entender que tem uma luz no final do túnel. E hoje é meu propósito de, cada vez mais, através da minha vida imperfeita, mas de construção familiar, de filhos, de casamento, e juntando isso com um negócio, poder levar uma mensagem que dá para fazer, coisa que há um tempo atrás, alguns anos, vários anos atrás, eu achava que não era possível, que eu nunca ia conseguir ter uma vida bacana e conseguir transbordar isso para os meus filhos. E esse que é o Pedro Pedrada, que começa desde o cara que iniciou tudo sem recurso, e hoje que tem recurso, utiliza isso não só para benefício pessoal, mas com uma visão de propósito também, como eu sinto isso em vocês dois. Bacana. Maravilha. Sentiram, né? A conversa de hoje promete, gente. Se vocês ainda não foram pegar papel e caneta, peguem, porque vai ter muita coisa aí para anotar. Pedro, você tem alguns jargões, Sim. né? Pedro Pedrada na área. E tem um que eu gosto muito, que é da lama à grana. Da lama à grana, show de bola. Isso reflete muito a tua história, né? Com certeza, e eu tenho orgulho disso, né? Porque grande parte da minha vida eu achei que não ia sair da lama, porque eu fiquei muito tempo nesse lugar patinando. Às vezes até brinco com as pessoas que têm também aquela analogia do poço, né? Estava num lugar escuro, sem luz, onde a comida só chegava o resto lá, né? E hoje a minha vida é completamente diferente. Não quer dizer que eu virei milionário, bilionário, mas hoje eu tenho coisas que eu só via no meu melhor sonho. Então, esse da lama à grana é algo para significar isso e, ao mesmo tempo, atrair outras pessoas que já estiveram ou que estão nesse lugar que eu morei durante muito tempo. Bacana. Você é coach, né? E terapeuta comportamental. Perfeito. Me corrija se eu estiver errado. E eu gostaria de explorar o máximo do seu conhecimento. Estou aqui para isso. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quais tipos de comportamento que mais travam as pessoas nos negócios e na vida pessoal? Show de bola. E ótima pergunta. Como nossa ótima parceira falou, quem não anotar vai perder dinheiro, porque está entrando dinheiro na mesa. Então, começa pelas crenças limitantes, né? Todo mundo tem crenças limitantes. Então, você está qualificado e automaticamente a tua qualificação vai ser obstruída com a tua visão prática comportamental através das tuas crenças limitantes, que é o que você aprende na primeira infância, né? De 0 a 7 anos, teu pai, tua mãe, o ambiente que você nasceu, a igreja ou não que você frequentou, a tua religião, isso tudo é um bem bolado que acaba formando teu mapa de mundo, e teu mapa de mundo vira teu emocional. E quase ninguém percebe isso, que 90% das escolhas que um homem ou uma mulher faz é em função das experiências negativas ou positivas que tiveram. Pessoas que vieram da lama como eu têm atitudes que nem percebem que tem, tipo, sei lá, uma mulher linda, negra, mas quando tá puta, ela mexe o ombrinho, quando ela entra em módulo de defesa e começa, de repente, a fazer um ataque, alguma coisa assim do tipo. Foi criado por mãe solo, mãe negra, então eu lembro disso como se fosse hoje, minha mãe fazendo algumas coisas disso. E homem também acontece isso, né? Um segurança, você muito bem vestido, entrou numa loja para comprar algo, mas mesmo assim o cara tá te seguindo e você percebe que o cara está te seguindo e você fica puto e às vezes vai tomar uma atitude com o cara. Existem estruturas sociais que não são a favor do sexo feminino, dos gays e dos negros,
a gente tem que simplesmente tirar essa crença, esse filtro, né? Tipo, o cara tá fazendo o trabalho dele. Já a primeira crença, né? Então eu vou fazer o meu, vou fingir que ele não está ali, vou fazer ali o que eu tenho que ser feito e uma hora ele vai cansar de me seguir, porque eu vou voltar aqui muitas vezes. Se ele está incomodado com isso, eu vou voltar muitas vezes aqui. E aí você começa até a se automotivar. Ao mesmo tempo entender que existe uma grande crença sobre qualificação acadêmica, que é colégio, faculdade, versus qualificação comportamental, que é para empreendedor. Então, essa, eu posso dizer que é a raiz do sucesso, entendeu? Porque o que você precisa para se formar numa faculdade não é a mesma coisa que você precisa para vender o teu negócio e se tornar a pessoa próspera que você nasceu para ser. Então, a gente começa já falando sobre esse ponto aí, entendeu? Bacana. Quando alguém chega para você já no limite ou buscando, né, aprender, o que ela pode esperar, né, nesse início do processo? Bacana, eu faço um diagnóstico para entender rápido a pessoa, né? Porque a gente não tem todo o tempo do mundo, o tempo é dinheiro, né? Quando eu comecei isso, eu perdia muito tempo para fazer o diagnóstico porque não tinha as ferramentas certas para fazer o diagnóstico. Hoje em dia eu tenho várias ferramentas da psicologia, da PNL, de pessoas catedráticas do mundo acadêmico e do desenvolvimento humano que já mastigaram isso para a gente. Então, fica muito mais fácil para fazer esse diagnóstico, entendendo qual perfil que eu estou falando, qual perfil que eu tenho que desenvolver para chegar ao resultado desejado. Então, eu vou conduzindo a pessoa em função dessas linhas que eu vou notando no diagnóstico, com a ferramenta e com algumas perguntas específicas. Sim. Entendi. Acho que ela passa por um processo de autoconhecimento, né? Sim. E qual a importância desse processo para que ela consiga se dar bem, tanto na vida pessoal quanto nos negócios? É fundamental porque a base de tudo está na identidade. Então, muitas pessoas hoje em dia estão perdidas, e eu posso trazer números para você, 85% da população está perdida. Por isso que a gente tem um número tão grande de pessoas não tão bem-sucedidas, porque antes de eu ter sucesso na minha profissão, eu tenho que entender quem eu sou. Eu sou negro, eu sou marrom bombom, isso aí já começou um ruído, entendeu? Se você não entende isso, automaticamente vai ter conflito quando você for desenvolver outras coisas, entendeu? E a gente vive um mundo, um momento que as pessoas estão muito preocupadas com o que as pessoas pensam. Não que não devam pensar, porque quando a gente tem uma reputação, uma marca, a gente vira uma marca, tem que realmente ficar. Mas, ao mesmo tempo, tem que entender isso. Então, essa também é uma das camadas que eu procuro conduzir a pessoa, para tentar entender se o cliente já sabe quem ele é. Porque tem coisas que alguns perfis não conseguem fazer. Então, eu vou gerar essa visão para ele antes de ele pensar nisso. Entendeu? Então, pode-se dizer que existem 16 perfis comportamentais, eu faço um mapeamento, eu entendo ali qual perfil comportamental para entender a identidade dessa pessoa. Através da identidade, eu vou ali fazer uma junção com o objetivo que essa pessoa quer. E ali eu já consigo entender o que ela vai ter que fazer de ruim, o que ela vai ter que fazer de bom. O que significa o bom e o ruim? Significa que ela vai encontrar obstáculos pessoais, valores pessoais. Então, eu já indiretamente já passo ali para ela, dentro da medida do possível, tipo, tem alguns perfis que ficam muito preocupados com o que as pessoas pensam dela. Eu já sei quais perfis que geralmente têm essa objeção pessoal, esse valor pessoal, e pensando nisso, eu falo, pô, o que você está disposto a fazer para ter o resultado diferenciado que você está? Porque você vai ter que fazer outras coisas além do que você está fazendo. Porque se você tivesse que fazer as mesmas coisas que você estava fazendo, você não pensava de mim, entendeu? Então, com isso, a gente vai gerando ali quebras de objeções e clareamento, né? Porque as pessoas, às vezes, não sabem quem são. Então, quando você não sabe quem é, você já entrou na guerra perdendo, entendeu? Acho que linka muito com a pergunta que eu ia fazer. Dentro do empreendedorismo, né? Antes de definir qual é o seu produto, o que você vai entregar para as pessoas, então é importante definir quem você é, entender Perfeito. quem você é. Perfeito. Uma das primeiras jornadas que a gente faz, assim, indiferente de qual desenvolvimento que a pessoa faça no negócio, eu sempre levo para esse lugar, porque se esse lugar tiver com muito ruído, eu não vou conseguir fechar o ciclo no mundo dos negócios com a pessoa.
fazer dinheiro no empreendedorismo não é difícil. Vou repetir, fazer dinheiro no mundo do empreendedorismo não é difícil. Mas, se a pessoa estiver com muito ruído interno, que muitas das vezes a pessoa confunde algo que está acontecendo muito na atualidade. Crise existencial versus crise espiritual. São duas coisas completamente diferentes. E uma, você tem a obrigação de entender, que é sobre você, a sua existência, quem você é, tua identidade, tua capacidade, versus você tem religião ou não tem religião, você frequenta a tua religião ou não, você aprofundou na tua religião ou é superficial, entendeu? Você tem um leque de escolhas e afirmo uma crença que você pode ficar próspero sem ter religião, mas você não vai ficar próspero se não se entender. Então, isso aí já te deu aí um bolo de dinheiro na mesa. Entendi. E qual é a diferença de mentalidade de um empreendedor para aquele que só sobrevive? Show de bola. Só pergunta matadora. Tinha que trazer até meu advogado aqui, que eu vou me complicar nessa história. Mas a gente está aqui para entregar e a gente vai entregar agressivamente. Então, de um lado a gente tem empreendedor, do outro lado a gente tem quem só sobrevive. Quem só sobrevive. A pessoa que sobrevive, ela quer fazer o que gosta e do jeito dela. Eu fiz isso durante muito tempo e fiquei girando num loop sem sair do lugar. O empreendedor faz o que tem que ser feito, entendeu? E eu não estou falando sobre se prostituir, matar, roubar, nada dessas coisas que interferem valores pessoais, mas estudar, investigar, aprofundar, investir e, principalmente, abdicar de coisas pessoais para fazer essas coisas anteriores, né? Porque ele não vai ter dinheiro para fazer tudo que ele queria. Eu não tive, a maioria das pessoas não tem. E aí, ou você faz isso, ou você vai ficar patinando, né? Porque precisa de algumas peças para o teu quebra-cabeça começar a girar sozinho, e enquanto você não fizer isso, o quebra-cabeça não vai girar. Sim, sim. Muito bom. Estão anotando, pessoal? Já está tudo aqui, ó. Bom, você falou que empreender, né, dá dinheiro, a gente tem um retorno, que não é difícil, que existe ainda um bolo de dinheiro na mesa para quem está disposto, né? E você comprova isso no momento em que você sai da periferia de Cascadura. Sim. E eu atualmente moro em Copacabana, Sim. que para quem mora no Rio de Janeiro, acho que no Brasil e no mundo, né? Quem não conhece Copacabana, né? Sim. A gente sabe que o padrão é muito mais elevado. Como foi essa virada de chave de mentalidade e com o que você empreende? Que eu acho que as pessoas estão curiosas, né? Hoje o Pedro é Master Coach, a gente não, o Lucas já comentou sobre, mas você tem aí diversos negócios, né? Inclusive um muito curioso, que é no ramo da música. Sim, eu consegui rentabilizar a arte, né? É muito difícil rentabilizar a arte no Brasil, porque o Brasil tem muita mão de obra artística. Então, o lugar que tem muito produto, a procura acaba tendo vantagem sobre isso, né? Ao mesmo tempo, como eu consegui aprender a dar nó em pingo d'água, que é a arte, ficou mais fácil fazer isso no mundo corporativo. Hoje em dia, meu negócio principal não é a música, é mentorias, é treinamentos, é desenvolvimento de pessoas, é esse bate-papo, né? Negócios e mentoria, é muito isso aqui que a gente está fazendo, por isso que a gente brinca, estou colocando dinheiro na mesa, ou você pega, alguém pega por você, entendeu? E tem essa possibilidade, e não é fácil, mas é possível, entendeu? Mas você tem que ter um mentor que fez isso, de sair do zero, ou, melhor, né, da lama à grana, entendeu? Para poder te conduzir e para entender as tuas dores. Muitos dos meus maiores mentores têm isso em comum. Ou não têm faculdade, ou vieram da M. Por quê? Porque foi do lugar que eu vim, né? Então, eu quero alguém que conheça a minha história, que conheça a minha dor, que consiga suprir a minha dor com uma palavra, com uma jornada, com uma ferramenta, porque passou por lá, né? Agora, se a pessoa já começou na corrida
com um carro muito mais acelerado, numa posição melhor do que a minha, ela vai ter dificuldade de entender. Vira e mexe, eu faço mentorias com pessoas assim, mas sabendo que, tipo assim, é o meu mentor, nunca seria meu amigo, entendeu? Não porque eu estou fechado a isso, mas sim porque a gente não tem todas as horas que a gente queria ter, então tem que procurar conciliar com as pessoas que podem mais te inspirar, te conduzir, e por isso que eu estou aqui com essas duas pessoas sensacionais, que faz sentido meu propósito de vida, que faz sentido minha missão de vida, e de cada vez mais estar transbordando caminhos para outras pessoas que vieram da onde a gente veio, tá tendo ascensão social e financeira. Muito bom. E então você entende que pode ser lindo o caminho da lama à grana sozinho, com muita luta, mas a mentoria ela pode abreviar esse caminho e acelerar o rumo do sucesso. Com certeza. Eu demorei mais tempo, porque não tinha podcasts para escutar sobre isso, não tinha pessoas para me influenciar para esse lugar. Então, eu fiquei patinando mais tempo, mas a função de uma mentoria, um treinamento, um coaching, indiferente qual o nome seja, é uma aceleração do objetivo que você deseja. Não é mágica, né? Então, tem um processo que vai te conduzir, vai fazer você poupar dinheiro, tempo, estresse. Pô, só isso já valeu já o podcast, já, entendeu? Porque, pô, a quantidade de gente que desiste porque ninguém vai suportar tanto tempo o estresse, porque o estresse vai fazer você ficar desmotivado, desenganjado, e vai começar a achar que o sonho da tua vida, ou a paixão pelaquele segmento, não é mais tão importante assim, que é o que muitas pessoas na atualidade está acontecendo, desistindo de seus sonhos, da faculdade que fez, queria fazer, porque ela não está pagando o que alegaram que iria pagar. E eu estou falando sobre time grande, né? Medicina, advocacia, engenharia, não estou falando sobre administração, que já aconteceu isso muito no passado, né? Agora não, o bicho está pegando para time grande, entendeu? Sim. Você falou bem sobre emoções, né? E você, como líder, quais são emoções e comportamentos que você acredita que um líder tem que ter para conseguir empreender e ter algum sucesso? Através da inteligência emocional, e a inteligência emocional indo à elevação maior, que é resiliência, você vai começar a ter autocontrole. Isso não é da noite para o dia, né? Você vai ter que passar por um curso iniciante, um curso intermediário, um curso avançado, para você exercitar isso. É tipo praticar tiro, né? Ninguém chega dando tiro no alvo. Você vai praticando, melhorando ali a mira, ajustando, até você começar a acertar no alvo e repetir esse acerto no alvo. Então, a emoção, que principalmente o brasileiro é um povo muito emocional, Sim. Ele sofre mais com isso, né? Então, todo mundo sofre, mas o brasileiro sofre mais. Mas o caminho para você ter controle do CNPJ é controlando a identidade ali, o ser humano que está controlando o CNPJ. E muitas das vezes é o que não acontece, né? A pessoa, principalmente, tem alguns perfis. Exemplo, a gente falou hoje sobre 16 perfis comportamentais. 8 deles têm estopim raso. Então, dependendo do que acontecer, essa pessoa surta do nada. Então, quando você passa por uma mentoria de negócio, indiferente se é empreendedorismo ou desenvolvimento humano, e você tem um mentor que entende que sucesso precisa do desenvolvimento humano e da visão de negócios, você automaticamente vai fazer ali um diagnóstico e entender se você é o cara que tem mais controle, porque tem perfis que já têm dons. Então, tem perfis também que não têm dons também, né? Que, no caso, não vem sem dom nenhum, mas cada dom positivo traz um ponto cego negativo. Geralmente, pessoas muito rápidas para tomar decisão são pessoas que ficam com raiva muito rápido, entendeu? Então, se ela não começar a se aprofundar, conhecer sua identidade, conhecer os gatilhos que acionam, automaticamente vai ter dificuldade de ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é resolver problema. Sim. E, exemplo, antes de eu chegar aqui no podcast, eu apaguei alguns incêndios. Então, quando eu cheguei na porta do podcast, eu estava acelerado. Então, eu comecei a acionar psicologicamente para desacelerar
a velocidade que eu estava, fazendo alguns exercícios, né, psicológicos, conversa interna, e aí eu consegui chegar a esse ponto. Pelo contrário, eu ficava, não, porque não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Entendeu? Então, pequenos detalhes como esse para conseguir responder não só a sua pergunta, mas ter sucesso. E ainda é sensacional essa pergunta, porque fez eu lembrar de agora algo. 85% da população não tem sucesso porque não tem controle sobre a sua emoção. Então, muitas pessoas estão desempregadas, foram aquelas pessoas que falaram demais. Era para ter ficado calado. Era para ter fingido que não ouviu. Era para ter deixado passar e não deixou passar. Entendeu? E aí, deu uma M do caramba, a ponto que a pessoa perdeu mais dinheiro e oportunidade do que desabafo. Quer desabafar? Contrata, porra, alguém só para desabafar, pô. Agora, se quer ganhar dinheiro, tu vai ter que aprender a engolir sapo. Eu engulo até hoje, pô. Sim. Bacana. Muito bom, muito bacana. Muito bom. Então, a gente já aprendeu o autodesenvolvimento, a gente falou sobre liderança e agora eu comecei a ganhar dinheiro. Como que eu administro tudo isso? Show de bola. Vai precisar, né, de uma mentora de finanças ou de uma jornada de mentoria de empreendedorismo que tenha uma linha de raciocínio. O presente iniciante nesse segmento que eu possa dar são 4 caixas. As pessoas falam sobre trocentas caixas, mas só que a realidade muitas das vezes não encaixa com essa quantidade de caixa toda. Então, eu falo só sobre 4 caixas, e dentro dessas 4 caixas tem uma hierarquia. Primeira é custo fixo. O dinheiro que entrou, a prioridade é custo fixo. A segunda é investimento. Se você não continuar investindo em você, uma hora você vai parar de crescer, porque só existe 2 pontos. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, existe eu estou à deriva. O terceiro é o momento de você ter um mínimo ali de lazer, porque senão você vai surtar no burnout ou vai surtar de outra forma, né? Nós somos seres humanos, não somos máquinas e precisamos ter ali algo para sair, um cano de escape, né? Desde uma festa ou qualquer outra coisa que você queira fazer. E fechando com o quarto, que muitas das vezes, dependendo do lugar que você estiver, vão fazer uma inversão de valor para você, que é a doação, entendeu? Você só pode doar quando transborda. Doar, o nome já fala, né? Doar é transbordar. Eu só posso te dar água se meu copo estiver muito cheio. E isso serve especialmente para pobres e classe médias, né? Porque às vezes a pessoa tem um coração maior do que ela, e aí quando ela começou a ganhar um pouquinho, ela já quer transbordar, e não era o momento para transbordar. Então você precisa primeiro matar a tua sede, para depois poder começar a pensar em transbordar em outras pessoas. E dependendo do lugar que você frequente, vão fazer uma lavagem cerebral em você, que a primeira coisa que você tem que fazer é a doação. E aí, alguém que não tem muito ou está em fase de crescimento, se começar a doar, vai demorar 10 vezes mais para prosperar. Entendeu? Então, indiretamente, a gente já está falando sobre finanças, o game já está como? Muito bom, muito bom. Vamos recapitular as 4 caixas? Para quem não pegou aí, não teve tempo? Primeira caixa é custo fixo, né? Então, aluguel, condomínio, as coisas que você precisa para alguém não tirar a tua paz, né? A segunda caixa é investimento, que vai desde o que você faz para manter a tua autoestima mínima ou para você continuar crescendo, né? Exemplo, para eu ter uma narrativa hoje, eu tive que pagar cursos que eu não queria pagar, tipo, aprender a comunicar, curso de comunicação, curso de oratória. A gente não nasce sabendo falar do jeito que o mercado quer que a gente fale. Então, você vai ter que entender que você vai ter que pagar por isso, curso de vendas, curso de marketing. Então, essas linhas de investimento, ainda estou no segundo, né? Investimento. O terceiro é sobre lazer. Você não quer dizer que você vai gastar 50% do seu, senão você vai entrar no mesmo extremismo que eu já entrei, né? Era o rei do camarote, né? Então, você não vai prosperar se você for rei do camarote. Você tem necessidade de sair todo final de semana, você não está abdicando de nada para investir em você, que é no teu crescimento, no teu protagonismo, coisa que você nasceu para ser.
E era por isso que eu demorei mais. Então, já fica aí, ó, não repita a M que eu fiz. E o quarto, que é doação. A melhor coisa que tem, quando você começa a prosperar, é você poder ajudar a agregar outras pessoas. Mas só que você tem que ter um senso de entender quem é você na fila do pão. Você é o cara que pode se dar o luxo de doar? Ou você é o cara que não pode se dar o luxo de doar? E, às vezes, você vai ter que dizer não para alguém que você ama, que você admira, porque a pessoa percebeu que você está prosperando, e quando o pobre ou classe média começa a prosperar, sempre aparece alguém que tem um link afetivo com você muito grande e te pede ali um negocinho, mas de repente, um investimento para a próxima carreira que você ia fazer, para a próxima oportunidade, porque o degrau que você não chegou ainda está dependendo de uma informação que você vai pagar. E se você deixa de pagar, você deixa de ir para o próximo degrau. Eu tenho tudo que eu quero, ainda estou investindo em mim. Mas se você tem filho, será que você também está fazendo a mesma coisa? Porque tem uma hierarquia, né, velho? Você, quando começa a ficar casado, é diferente de quando você mora com mãe. Entendeu? Se é casado, a tua prioridade é a tua esposa ou vice-versa, né? O teu marido. E você ali também tem que dar um up ali, porque se você precisar, o outro vai também fazer a mesma coisa. Logo depois, preparar o teu filho, a próxima geração, para entrar nesse campo de batalha chamado empreendedorismo ou mundo de negócio. Então, tu tinha um dinheiro para pagar um curso de inglês e preferiu doar ele para o teu irmão, você fez ali uma jogada que, numa visão de hierarquia de negócios, foi errada, entendeu? Então, rico não faz isso. Judeu não faz isso. E é com esses caras que eu aprendi para conseguir mudar minha forma de pensar, que era completamente ao contrário, né? E como você concilia os resultados com o seu bem-estar e a sua saúde mental? Essa é uma facada, né? Mas vamos lá. Quem disse que a gente ia te dar pergunta fácil aqui, o bicho pega, pô. É uma pergunta fundamental. Por quê? Porque não tem como ficar no equilíbrio quando você está indo para alta performance. Esse é um conceito de todos os altas performances, indiferente se o cara é rico, milionário, bilionário. Você está numa posição, você quer crescer, você nasceu para crescer, você deve crescer, mas você vai ter que entrar em colapso. Isso é uma regra, entendeu? Você vai ter que sobrecarregar o teu tempo, você vai ter que sobrecarregar as tuas finanças, ou você vai ter que sobrecarregar o teu filho, de não ver o teu filho, ou você vai ter que sobrecarregar a tua esposa. E por isso que é bom escolher as pessoas certas, né? Porque se você escolher as pessoas erradas, que é o que mais acontece, a gente não nasce com um termômetro para entender o outro ser humano, e aí você vai estar abdicando por uma pessoa que, de repente, não está aberta a abdicar por você. E aí vai dar PT, né? Então, tem que ter todo esse diagnóstico, essa bússola, para você entender que você nasceu para ter sucesso. Não é difícil ter sucesso. Quando eu falo de ter sucesso, é ter abundância, ter várias áreas na sua vida onde você tem mais do que precisa, e isso não é riqueza. Antes de ficar rico, você pode se tornar uma pessoa abundante, que é tipo assim, é o que eu sou hoje. Eu tenho mais espaço do que eu preciso, eu tenho mais tempo do que eu geralmente uso, eu tenho mais dinheiro juntando com uma visão de finanças, né? Mais dinheiro do que eu uso. Isso me propicia a fazer uma divisão nas 4 caixinhas que falei anteriormente e aplicar esse dinheiro em lugares diferentes, ter um plano B, um plano C. Quem não tinha no lockdown, o bicho pegou. E com isso, cada vez mais você vai escalando a tua vida. É difícil para as pessoas entenderem que a tua obrigação é escalar a sua própria vida e depois a da sua família. Lembrando, se você casou, todo o restante que está fora da sua casa virou parente, né? E às vezes, ou quase sempre, você vai ter dificuldade de dizer não para tua mãe, para o teu irmão, para o teu sobrinho, para alguém que você ama. Interessante essa linha de raciocínio. No caso, mas você não disse que deveria abandonar. Isso. Né?
Só para É deixar tipo um claro. copo d'água, né? Você, exemplo, esse copo d'água aqui está meio cheio. O meu objetivo é que ele fique lotado. Enquanto ele não ficar lotado, eu não posso transbordar em outra pessoa. Enquanto eu não ficar bem-sucedido, eu não posso transbordar em outras pessoas. O que significa ser bem-sucedido? Eu tenho uma meta. Tem início, meio e fim. Eu tenho que investir em vários ângulos diferentes. Então, enquanto eu não fizer essa jornada toda, se eu perder o foco, eu vou levar mais tempo, vou ficar menos motivado. A chance de eu mesmo querer sair do segmento é muito grande. Muitas pessoas talentosas saem do seu segmento por causa disso. Pô, fechei um negócio, sou jogador, fechei um negócio milionário. Daí eu peguei e comprei casa para todo mundo. Um exemplo que a gente teve que o Romário comprou um prédio para a família dele. Palavras do Romário. Comprei um prédio e dei aí para vários parentes da minha família. Dei ali 10 anos para eles se levantarem, só tinha que pagar a luz. Então, eles viviam na favela, saíram da favela, mudaram a realidade, foram para um lugar bacana, que eles viviam falando que se tivesse aquela oportunidade, ia fazer, ia acontecer. Ganharam tudo de graça, mastigado. Teve gente que deixou a luz ser cortada. 10 anos depois, 70% o Romário disse que não estava satisfeito e ainda teve gente que falou, não vou sair daqui, fiquei 10 anos, tenho direito à lei capial, XYZ, ainda teve que ganhar um processo. Então, lidar com parentes, lidar com as pessoas que têm um elo emocional com você é muito difícil. Por isso que tem que ter inteligência emocional para aprender a dizer não, porque você precisa virar um protagonista da sua própria vida e ter uma reserva para conseguir transbordar. Se você, quando estiver pensando em virar protagonista, transbordar antes, você não vai ter reserva, você não vai transbordar na próxima geração e teu filho vai pagar um preço por uma obrigação que você deveria fazer, prover ele, elevar ele, botar ele num lugar onde, de repente, teu pai não te colocou, que foi o meu caso, né? Meu pai não me colocou num lugar que deveria me colocar, que é o caso muito grande na sociedade, né? Mães solteiras se ferrando para bancar uma casa, manter o trabalho, o emocional indo para o prego e ainda tendo que sorrir e dizer que está tudo bem. Não é fácil ser mulher e mãe solteira, né? Os poucos pais solteiros também que tem, né? E conjugar esse verbo empreender. Isso tudo que a gente está falando é sobre empreender, entendeu? Sim, sim. Muito bom, muito bom. Pedro, você falou de mudança de lugar, né? De movimentação. Mas muitas vezes a pessoa está ali na periferia, está em uma situação que ela não conhece outro local. O que você diria para essa pessoa? Como que você conseguiu chegar em lugares que provavelmente você nem imaginava lá atrás, mas como que você buscou isso? Eu comecei a fazer ações que eu não fazia, né? Tipo, eu ficava muito no gueto. Quando eu falo gueto, né? Lugares onde você se sente bem, com as pessoas que você se sente bem e muitas das vezes que você foi criado. E que muitas das vezes você é doutrinado para não sair dali e para fazer tudo ali naquela visão ali de sempre a mesma coisa. Então, comecei a sair da minha área de conforto fazendo atividades diferentes. Pode ser atividade barata, né? Desde de uma academia, de um plano básico, uma dança de salão, um curso, indiferente qual seja. O curso no Senac tem vários cursos, com o objetivo de fazer networks diferentes. E esses networks diferentes vão te abrindo outras portas e quanto mais você vai colocando pessoas novas na sua vida, que com intenção, que é diferente de fazer algo sem intenção, você automaticamente vai criando uma ponte para um lugar que nem existia. Sim. Entendeu? Porque tem um precipício entre você e aonde você nasceu para chegar, para se colocar. Mas, para isso acontecer, você tem que criar essa ponte. Essa ponte, muitas das vezes, é isso, né? Aquele investimento. O segundo pilar é o investimento. Então, primeiro, custo fixo, para você continuar no mapa. O 2 é o investimento. O investimento é isso, network. Pessoas têm muitos encontros de network. Ao mesmo tempo, tem
uma estrutura de network para você entrar num evento, né? Você não entra lá na cara e na coragem. Você pode entrar lá só para conhecer, mas você vai estar perdendo a oportunidade. É tipo você entrar num cofre onde o cara falou assim, ó, pega o que você quiser, mas só que você não está vendo dinheiro. E o dinheiro está lá, entendeu? Ele está em forma de um copo de, sei lá, R$100. Ele está em forma de um guardanapo que é R$1.000. Ele está em forma de oportunidades e, de repente, você não consegue enxergar porque você está sempre bitolado ao gueto. Então, você tem que se permitir a entender que você não sabe tudo o que você precisa saber. Precisa ter mais humildade intelectual, coisa que acontece muito raramente com quem mora em comunidade, periferia, quem é pobre. E eu falo sobre isso porque eu vim desse lugar, né? Então, eu conheço muito bem o mindset, a forma de pensar. São os reis da verdade, todo mundo é palestrinha, eu já sei, e você não sai do lugar. Então, tipo, eu vivi muito tempo assim e chegou um momento que eu falei, porra, não deu certo. Eu acho que agora eu tenho que ser menos o dono da verdade, ter mais humildade intelectual, escutar os caras que eu abominava, que eu não queria escutar, e foi isso que foi fazendo eu cada vez mais sair do meu gueto, sair da minha favela, sair da minha comunidade. Claro, é um processo, né? Não foi um botão que foi apertado, eu peguei um elevador e saí da lama para grana, né? Bacana. Que conselho você pode dar para aquela pessoa que tem medo de empreender, né? Ela às vezes quer sair do CLT, mas ela tem medo, né, do que pode esperar para o futuro. Que conselho você daria para uma pessoa assim? Sensacional e um fator recorrente, a ponto que muita gente prefere ficar no CLT, mesmo sofrendo, mesmo querendo pedir as contas, mesmo assim continua, né? O medo é uma ferramenta que nasce junto com a gente. A gente só não nasce com a quantidade de medos que a gente tem quando é adulto, né? Quando a gente é criança e na primeira infância, geralmente a gente só nasce com 2 medos. Medos de altura e medo de som alto. Quando você olhar uma criança, você vai perceber isso. Quando você grita, ou quando você coloca ela em cima de um lugar, ela geralmente trava. E isso eu falei para você perceber que o medo é algo que implantaram na minha, na sua, na nossa cabeça. Então, quando você entende que o medo é um fantasma que está dentro da tua cabeça, você começa a trabalhar para diluir esse medo, né? Porque também você não vai tirar o medo com um botão, né? Você tem que diluir esse medo. Como que você dilui esse medo? Você quer atingir um objetivo, no meu caso, o meu objetivo era prosperar, era ter mais qualidade de vida, sair da favela, sair da comunidade. Então, eu fiquei atento a pessoas que moravam no asfalto. Eu não estava julgando se a pessoa morava num kitnet, ou num sala-quarto, ou numa mansão, entendeu? Eu queria sair dali e tinha um cara que estava aberto a me deixar próximo dele ou dela, e eu fui aproveitando essa escada. A escada não sobe de 10 em 10, ela sobe de 1 em 1. E, às vezes, a pessoa também não tem humildade intelectual para entender isso, entendeu? Eu quero sair da favela e ir direto para um 2 quartos, porque na favela eu tenho 2 quartos, então eu quero sair 2 quartos para ir no asfalto. Não, meu irmão. Quando eu saí da favela, eu tinha uma condição. Quando eu fui para o asfalto, essa condição morreu. Eu fui para um apertamento do apertamento, entendeu? Então, você tem que ser flexível e entender que aquilo é um momento que você vai, daqui a pouco, superar aquele momento. Tudo é um momento. Hoje, eu estou próspero, hoje eu estou abundante, mas se eu não continuar me movimentando, eu automaticamente perco essa prosperidade. Então, eu continuo me movimentando, mas, claro, que eu não preciso me movimentar 12, 14, 16 horas, que já foi o caso, né? Hoje, eu preciso ver um podcast, eu preciso fazer ações de marketing, eu preciso me movimentar estrategicamente e, indiretamente, a gente também vai falar várias vezes linhas de raciocínios de como você pode estar fazendo isso também. Muito bom, maravilha. Pessoal, gostaram? Não acabou, não. Agora a gente vai passar aqui o trabalho do Pedro, né? Então, tudo isso que ele falou aqui, muito mais, com certeza, muitas metodologias, né? A gente pode encontrar no Instagram, com certeza, que a gente vai deixar aqui, mas é @pedrada_Pedro, certo? Perfeito. Perfeito. E também fala aí um pouco sobre os seus produtos. Sim.
E tem produtos para todos os problemas, né? Porque apesar de a pessoa me chamar de treinador comportamental, terapeuta corporativo, coach, mentor, qualquer outro nome que queiram me chamar, e é verdade, tem muitos problemas diferentes. Então, eu sou um solucionador de problemas, eu sou um acelerador de objetivos, eu sou um acelerador de carreira. E com essa aceleração, eu vou utilizando ferramentas, que no caso a gente vende módulos diferentes, em função da dor que a pessoa divide comigo. É no empreendedorismo, é nas finanças, ou é uma dor que a pessoa nem notou que ainda vai acontecer e que se ela não fizer isso, ela vai ter uma dor que vai fazer desistir, entendeu? Tipo o caso do CLT e o medo, né? O medo te protege, mas ao mesmo tempo você pode trabalhar isso tendo um mentor que já fez o que você quer fazer e vai acelerar e fazer um passo a passo. Então, ele vai diluir o medo, vai evitar que você perca tempo e vai fazer o teu investimento te motivar, que é algo que é difícil acontecer, né? Você, gastar um dinheiro que você queria viajar, você queria comprar um celular e você sente uma dor quando você deixa de fazer esse lazer e começa a fazer um investimento. Mas somente o investimento que vai tirar você com velocidade da onde você está e vai levar para onde você nasceu para estar. Hoje, eu tenho uma condição que eu só via no meu maior sonho, mas para isso acontecer, eu tive que reduzir meu lazer, aumentar meu investimento e aí automaticamente o milagre foi acontecendo. O milagre é isso, entendeu? Sim. Perfeito, Pedro. Eu só tenho a agradecer. Também. Né? Muito obrigado por estar participando. Você faz parte da Tríade Empreendedora. Para quem não conhece a Tríade, o que é a Tríade e como ela pode ajudar as pessoas? Show de bola. Tríade é uma empresa que tem um CNPJ, mas tem, além de um propósito, uma missão de cada vez mais ajudar as pessoas que muitas das vezes chegam como nosso cliente e muitas das vezes acaba até virando nossos parceiros. A gente, hoje em dia, graças a Deus, tem uma clientela de um poder aquisitivo muito bom, mas eu quero deixar bem claro que também a gente tem esse propósito, essa missão de ajudar pessoas que veio da onde eu vim e por isso que a gente se conectou aqui nesse podcast, né? Não é só sobre aonde que eu estou hoje, mas sim da onde que eu vim. Por isso que entender a sua identidade é muito importante para você não subir a cabeça, continuar fazendo algumas outras coisas, indiferente de você frequentar um templo, uma religião ou não, porque o Deus está dentro de você. Você praticar o bem já é praticar esse Deus que está dentro do seu lado, em cima e embaixo de você. E com isso, você pode se conectar a propósito dentro de um negócio, é o que a Tríade procura fazer, né? De fornecer alicerce, mapas, ferramentas diretas, objetivas, para a pessoa perder menos tempo, menos dinheiro e chegar ao objetivo que nasceu para ser. Qual é esse objetivo? Ser protagonista da sua vida, porque 90% da população está como figurante dentro da sua própria vida. Então, a Tríade, ela é para todas as pessoas que já empreendem ou que ainda começam a pensar em empreender. Com certeza. Ou também a gente presta muito serviço para o mundo corporativo. Por quê? Porque tem gente que já tem uma graduação muito grande, né? Tipo, exemplo, você é um doutor, diferente da qual área seja, e você quer se escalar dentro de uma empresa. Então, existe um empreendedorismo empresarial, de você fazer isso dentro do corporativo. Sim. E aí, eu que empreendo há 28 anos, vou te conduzir a essa visão, porque muitas das vezes você acha que tem que ser promovido simplesmente porque você já está há X anos dentro da empresa. E não é assim que teu patrão, o dono da empresa, vê. Ele quer ouvir algumas coisas específicas, ele quer que você tome algumas atitudes específicas e eu vou te conduzir, eu vou te ensinar, vou te dar esse mapa que vai fazer você acelerar isso, fazer com que você seja promovido sem ficar pedindo migalhas, sem ficar botando terror, se não me promover eu vou embora, que não sei o que, não sei o que lá. Não é assim a negociação. É tudo uma coisa fundamentada com técnica para você conseguir aumentar o seu valor e receber uma promoção ou atrair o olhar de outra empresa para pagar o dobro, o triplo, como que acontece diretamente com jogadores de futebol.
Bacana. Pegando um gancho, né, sobre o seu trabalho e sobre o que vocês fazem na Tríade, e falar um pouco sobre o futuro, né? A psicologia, terapia de negócios, ela vem crescendo muito nesses últimos anos. Como que você enxerga isso no futuro, ainda mais com os avanços da inteligência artificial? É bacana e a visão é tipo, são duas coisas que vão ser sempre necessárias, mas que uma coisa ajuda a outra. Por mais que a inteligência artificial vai se tornar a máquina de escrever que virou computador, que é ferramentas para acelerar os nossos processos, ela nunca vai fazer o que o ser humano faz, porque ela não tem essa sensibilidade. A sensibilidade que ela tem foi uma programação, mas só que as crises, os problemas reais que acontecem não estão nessa programação. Exemplo, as empresas, vira e mexe, me contratam para desenvolver um setor comercial, que é o setor de vendas, né, numa linguagem popular. Então, teria ali o cara que prospecta, o SDR, o closer que fecha. Então, são prospecção, 1, 2, SDR, o cara que vai receber, e o terceiro cara, que é o cara que vai fechar, o closer, o cara mais graduado para estar desenvolvendo isso. Eles estão tirando agora o ser humano inicial para se colocar uma IA. Por quê? Porque o ser humano consegue, de repente, prospectar 10 a 20 por dia. Vou fazer aqui uma simulação. E uma IA consegue prospectar 50 a 100 por dia. Então, na quantidade, a IA consegue atingir mais o teu objetivo. Assim como eu dei a analogia da máquina de escrever quando perdeu para o computador. Porém, se não tiver um SDR e um closer, você não vai conseguir entender a dor da pessoa, você não vai conseguir personalizar, e aí não adianta nada você atingir um número grande de pessoas se você não demonstrar para a pessoa que você entendeu a dor e que você tem algo personalizado para aquele problema, e aí que ela ganha tempo, velocidade e poupa dinheiro. Perfeito. Muito bacana esse papo. Enriquecedor. E, ao mesmo tempo, né, para as pessoas não ficarem com medo da inteligência artificial, porque ela veio como toda hora vai vir uma máquina para acelerar e trazer mais qualidade para a gente. Exemplo, uma inteligência artificial para conectar a 50, 100 pessoas prospectando, o tempo que ela leva, o que um homem não conseguiria fazer isso num dia, entendeu? Ou ia ficar mega super estressado, burnout, porque entrou num lugar que passou do limite dele. Então, eles perceberam que o homem passou do limite dele, então vamos construir uma máquina para não sobrecarregar o homem, para ele ter tempo para trabalhar ali individualmente por individualmente e fechar bastante negócios, entendeu? Interessante você falar nisso, né? Porque eu fui numa palestra recentemente e que fala sobre a NR1, que é justamente que agora incluíram a questão da saúde mental, e eles falam muito isso, né, sobre burnout, e que aumentou 30% nos últimos meses. Então, isso é muito bom, né? Acredito que tem só a agregar ao sistema, a IA, né, no caso. Com certeza. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? O mercado profissional está muito sobrecarregado. Não vai deixar de ficar sobrecarregado. A jornada não vai deixar de ser 6x1 ou 7x7, entendeu? Porque os impostos, o custo para manter o negócio continuam crescendo. Esse aí é o problema que não deixa de acontecer e que impede que um trabalhador, carteira assinada, tenha que trabalhar 6 dias ou 7 dias. Porque no passado, a pessoa conseguia trabalhar 5 dias na semana e ter 2 de folga, porque as metas eram menores. Você não queria uma televisão em cada cômodo, você não queria um som em cada cômodo, você não queria um celular de R$10.000. Agora, entendeu? Pô, se teu filho recebe um celular de R$500, ele te xinga, pô. Tua mulher recebe um celular de R$500, ela, pô, com certeza não vai ter amor, entendeu? Então,
para você conseguir conciliar isso, você vai ter que trabalhar mais. Esse é o grande ponto. O problema não é o mercado profissional de trabalho, é as nossas demandas. Antigamente, quando a gente era moleque, um som, uma televisão para uma família de 4, 5 pessoas. Hoje em dia, cada um tem um quarto, cada um tem uma televisão. Então, o custo individual cresceu muito e as pessoas não perceberam que isso obrigou as pessoas a trabalhar 12, 14, 16 horas. E isso, quando a pessoa não está conseguindo resultado ou está numa carreira que ela entrou pensando só em dinheiro, daí dá M, entendeu? Daí nem eu, nem ninguém consegue resolver esse problema, porque a pessoa também tem que gerar ali uma consciência, porque a pessoa precisa estar apaixonada pelo casamento, para suportador, mas a pessoa também precisa estar apaixonado pelo trabalho para suportador. Os dois têm crises, os dois têm problemas, os dois vão ter caos. E a diferença de criança para adulto é isso, a gente sabe lidar com caos. Se você não sabe lidar com caos, você não é adulto, entendeu? E aí você tem que fazer esses trabalhos, porque também tem que aumentar a musculatura emocional de aguentar estresse, de aguentar porrada mental, entendeu? A gente não nasce com essa margem, tipo academia, né? Você não nasce com músculo. Então, você percebe que, caramba, a concorrência está com shape bacana, hein? Então, eu quero ficar próximo, então eu vou para academia. Mas só que tem uma academia física e tem uma academia mental. E o problema é que as pessoas estão muito preocupadas com a estética. Eu quero fingir que eu estou perfeito. E aí não investe nessa segunda área mental. E aí o bicho está pegando, e o ponto que isso aumentou muito doenças emocionais no mercado de trabalho, e foi por isso que surgiu essa lei que, a partir do ano que vem, vai se tornar obrigatório, assim como o contador. As empresas são obrigadas a ter contador e as empresas vão ser obrigadas a prestar conta sobre qual o processo que você está fazendo na tua empresa para manter um equilíbrio ou diminuir doenças emocionais. Bacana. Que aulão, né? Um aulão aqui com o Pedro Pedrada. Muito obrigada, Pedro. Para mim foi esclarecedor. Saio daqui com muitos insights. Acredito que para você também, né? Para mim também. Espero que você volte numa nova oportunidade. Com certeza, vai ser um prazer. E é meu propósito de vida, né? Não tem mais a ver só com dinheiro, né? Eu ganho um financeiro interessante fazendo esse trabalho. Isso me deixa com tempo para vir para podcast, me deixa animado e motivado, mas também tem essa parte de doação, de a gente vir um podcast para transbordar possibilidades. Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Quer deixar alguma mensagem para o nosso telespectador, alguma mensagem final? Muito rápida e vai de conexão com a minha parceira falou, pega a visão e vem comigo.